Um ensaio sobre o capitalismo, tanto em sua generalidade quanto e, principalmente, na particularidade que esse modo de produção assume hoje no Brasil, país com um permanente histórico de violência contra seu próprio povo. Há, inegavelmente, políticas endereçadas à produção de morte, direcionadas, sobretudo, aos estratos mais pauperizados da classe trabalhadora. Essas necropolíticas, contudo, nem sempre são explícitas e se tramam nas entranhas da sociabilidade burguesa, ganhando ares e corpo de coisa natural. Mão na cabeça, na porta da escola aos 10 anos de idade. O sonho era entrar em campo, gingando, portando a 9. Sem aquela que o polícia apontou pra minha cabeça, que lembrou de Vó Maria, dizendo da fé não esqueça. Bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Marcos Morcego, condutor dessa viagem. E nesse episódio a gente separou o capítulo sobre necropolítica e a políticas de drogas de ensaios feitos por Gabriel Miranda, no livro Necrocapitalismo, ensaio sobre como nos matam, da editora Lavra Palavra. Além de curtir, comentar, compartilhar, segue a gente, ativa as notificações para não perder nada. Além desse trampo, a gente produz lives, podcasts nas mais variadas plataformas, siga a gente nelas também. E o apoio vai estar aparecendo aí em algum momento para quem quiser fortalecer a gente financeiramente para continuarmos com o projeto e darmos continuidade. Beleza? Bora lá! Portanto, localizamos a política de drogas dentro das formas de produção de morte. Tal opção não é fortuita, mas reflexo do protagonismo que essa política assume na produção da morte simbólica, social e biológica dos estratos mais pauperizados da classe trabalhadora brasileira, notadamente compostos por negros e moradores das periferias urbanas. Começando pelo fato de que o uso de drogas, seja de forma recreativa, seja de forma religiosa ou até medicinal, é tão antigo quanto o surgimento das sociedades humanas. Já o controle e o proibicionismo, como temos acompanhados aqui na Caverna do Morcego, é algo mais recente. Embora o discurso médico-sanitário, amparado por uma forte máquina de propaganda, seja recorrentemente evocado a fim de legitimar a proibição de substâncias psicotrópicas, as evidências históricas indicam que o proibicionismo sempre esteve associado não ao bem-estar geral da população, mas a interesses políticos. No Brasil, país cujo caráter racista já foi delineado, o uso da maconha para fins recreativos ou religiosos era fortemente associado ao grupo étnico-racial negro, razão pela qual se tratava de uma prática cultural vista com maus olhos por parte das elites locais. A maconha se tornou alvo do direito penal ainda no ano de 1830, por meio do parágrafo 7º do Código de Posturas do Rio de Janeiro. Apenas a partir da Convenção do Tráfico, em 1936, é que se consolidou internacionalmente a noção de que a resposta para o uso e o comércio das substâncias definidas como drogas deveria ocorrer por meio do sistema penal, da repressão e da punição. O modelo colocado para o combate às drogas é a guerra, que na verdade, o que figura no concreto das relações sociais é uma guerra contra determinados grupos que ocupam uma posição subalterna na sociedade de classes. Portanto, a lei, a ação policial, o Ministério Público reproduzem a abissal desigualdade socioeconômica que produz centros de misérias, bem como a inexistência de um estado de bem-estar social e consequente não universalização da cidadania. A partir da junção entre uma ideologia que demoniza substâncias ilícitas e doses generosas do preconceito oriundo de uma sociedade profundamente hierarquizada e racista, como a brasileira, tal equação torna as periferias urbanas o fronte dessa guerra, negando ou fazendo vista grossa àqueles que de fato comandam a cadeia produtiva de drogas. O Estado vai atuar de forma indireta, mas também indireta, mantendo a vulnerabilidade social, permitindo que, de um lado, se gere lucro para os donos do capital financeiro e capital político, mas de outro, é o que justifica a ação direta, principalmente de forma militar, em que a população é tratada como inimiga. Há diversas modalidades de produção de morte no necrocapitalismo. Ao tratar sobre a necropolítica das drogas, ganha notoriedade o fato de que 29% da população prisional brasileira masculina e 64% da feminina estão nessa condição por crimes relacionados à lei de drogas. E ora, o que é a prisão, se não um instrumento de aniquilamento do sujeito, um espaço privilegiado de produção da morte social, simbólica, subjetiva e até mesmo biológica? Além de um dispositivo que sabota trajetórias de vida, a prisão é não apenas inefetiva para reduzir a insegurança, mas também criminogênica. É possível observar o quão bem-sucedida é a necropolítica de drogas, que, sem romper com o regime democrático burguês, permite que se perpetue o extermínio simbólico, social e biológico dos grupos que compõem os estratos mais pauperizados da classe trabalhadora, notadamente pobres negros.
Portanto, se tal política é inefetiva para os objetivos que se declara, reduzir o consumo e a circulação de substâncias ilícitas, o mesmo não pode ser dito em relação aos seus objetivos não declarados. Bom, esse foi um episódio curto que a gente decidiu trazer um outro texto aí para complementar o que a gente fala sobre o massacre da população marginalizada como política de Estado, ou seja, desde a formação do Estado brasileiro enquanto Estado brasileiro, isso esteve na base, tá? E é muito importante a gente entender isso se a gente quer combater as formas de massacre, as formas de apagamento, as formas de aprisionamento. Por legalização, por liberdade e por autonomia. Até o próximo.